Queria pedir que a irmã Sara venha aqui, por favor, para dirigir-nos numa palavra de oração em favor desse tempo, em favor da vida da Juliana. Depois, atentamente, vamos ouvir aquilo que Deus tem a falar a nós também através do que Ele tem feito na vida dela. Vamos orar, irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos por esse dia, Senhor. Dia que o Senhor fez, ó. Nesse dia nós possamos regozijar, te louvar, te agradecer, ó Deus, pelas tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e há de fazer em nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos em especial, ó Pai, por este dia, ó Pai, que a Juliana, sua família, conosco, ó Pai, para participar, ó Deus, dessa alegria, Senhor, do aniversário dela. Nós te somos gratos pela vida da Juliana, Senhor. O Senhor a trouxe em paz, em segurança, e está nesse momento aqui conosco, Senhor. Nós te somos gratos, ó Deus, pela vida dela, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, Senhor. Nós te somos gratos, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor foi bom, ó Deus, foi maravilhoso, foi misericordioso, ó Pai. Nós vimos o teu milagre na vida dela, Senhor. Continue conosco, Senhor, no decorrer desta noite. Fala aos nossos corações, ó Pai. Eu te peço, em Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vou pedir para os irmãos se assentarem. Eu não conheço vocês, mas vocês me conhecem. Através da oração, vocês me conhecem. É incrível como Deus age quando a gente ora por uma pessoa que a gente nem nunca viu. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não via a igreja, eu não sabia como era a fachada da igreja, como era o rosto dos irmãos. Mas de dentro daquele hospital eu sentia o amor que vocês sentiam por mim. Deus sabe que é um sonho para mim estar aqui. Eu falei, Deus, eu não vou chorar. Aí eu sentei ali, o culto nem começou, eu já comecei a chorar, porque para mim estar aqui hoje é um presente de Deus. É para mostrar, irmãos, para vocês que Deus ainda é um Deus de milagres. E eu vou começar o meu testemunho lendo Jeremias 29:11, que diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. No dia 25 de setembro, irmãos, eu me queimei com uma explosão de gás. Eu estava na casa do meu namorado e eu fui socorrida por ele. Ele que, inclusive, apagou o meu fogo. Eu falo que ele é o meu herói. E se eu tinha alguma dúvida dele, ali eu tirei totalmente. E eu fui socorrida por ele e pelo meu sogro. E o que me impressionou muito, mas que naquele momento eu não dei valor nenhum, foi que eu saí daquela explosão correndo e chorando. Naquele momento eu não entendi, mas Deus já estava fazendo o milagre dele naquele momento, quando eu saí completamente consciente de uma explosão que quarteirões e quarteirões ouviram o barulho de tão grande que foi. E meu sogro e meu namorado me socorreram, me levaram para o hospital mais próximo da cidade.
Eu fiquei internada 2 dias naquele hospital. E, para quem não sabe, eu sou dentista formada. E quando eu olhei o meu corpo estava todo rosinha. E eu não entendi a gravidade da minha queimadura naquele momento. Eu julguei aquilo sendo queimaduras de 1º grau. Em algumas partes muito mais delicadas, queimadura de 2º grau. Mas eu não entendi a gravidade daquilo. O meu sogro foi me visitar naquele dia, né, do hospital. E ele falou, olha, eu vou ir lá em casa para ver como ficou tudo. E depois eu volto aqui. Mas naquele dia, irmãos, ele não voltou mais. Ele voltou no outro dia, chorando muito. Ele voltou no outro dia chorando e olhou para mim e falou, Ju, eu não entendo como você está aqui. Por tudo que eu vi, que aconteceu naquele lugar, como que você está aqui? Irmãos, tinha panos dentro de um armário bem guardado e todos os panos derreteram. E eu saí andando e chorando. Eu fui no hospital consciente, fui andando. E as pessoas iam me visitar naquele hospital. E quando elas me perguntavam, Ju, você está bem? Eu estava à base de morfina. Eu falava, está tudo bem. Porque eu tinha ganhado a vida, irmãos. Eu não me via na posição de reclamar por nada. Deus tinha me dado a vida. E Deus, Ele proveu na minha vida em todas as circunstâncias. Desde o momento do acidente, Deus cuidou de mim. Até o último dia, até hoje, Ele cuida e provê na minha vida. Assim como Deus proveu a Abraão o cordeiro no lugar do único filho que ele tinha, que era Isaac, Deus estava provendo, porque Deus ainda é um Deus de provisão. E Ele nunca coloca uma circunstância contrária na nossa vida sem ter a sua provisão. Ele permite, mas Ele também provê. E depois de 2 dias, eu fui levada para Catanduva, que é essa cidade, a cidade que eu falo que me acolheu, que me amou, que cuidou de mim. E eu cheguei já toda inchada, com o rosto todo inchado, eu não conseguia ver absolutamente nada. O médico chegou para falar comigo, meu médico, Gabriel, falou, oi Ju, eu sou o Gabriel, eu vou cuidar de você, mas eu não consegui enxergar. E aí eu fui para o meu primeiro banho sedado, irmãos. Lá, aqui no hospital de Catanduva, no Padre Albino, a gente é sedado, porque não dá para tomar banho acordado, quem é queimado, porque eles precisam raspar a nossa pele, literalmente raspar, com buchas, para sair toda a pele morta e a pele se regenerar. Então eu fui para o meu primeiro banho sedado, mal sabia eu de que depois daquele banho, todos os banhos seriam sedados. E eu lembro que eu acordei naquele hospital sem entender muito o que aconteceu. Abri os meus olhos e a primeira pessoa que eu enxerguei foi minha mãe. Eu nunca vou esquecer essa cena. E quando eu acordei, eu já estava com sonda nasal para alimentação, porque a queimadura, irmãos, ela consome muita caloria. Então você precisa comer muito. Comer pela boca, pela sonda, por tudo. E também estava com a sonda vesical. E o interessante da queimadura é que ela não queima só na hora. Ela continua queimando, irmãos, por 5 dias. Então o meu corpo, que estava rosinha, que eu julguei ser uma queimadura de 1º grau, que eu achei que em 1, 2 semanas eu me recuperaria, ele continuou queimando e as queimaduras foram aprofundando. Então, aquilo que eu achava que era de 1º grau, foi tudo para 3º grau e até mais. Foram 4 meses
quase 4 meses, 3 meses e meio de banho sedado. O banho era na segunda, na quarta e na sexta-feira. E eu chegava do banho, eu só dormia, estava completamente assim, ficava completamente sem saber onde eu estava. E além do banho que eles faziam, eu também usei catéteres para que as medicações fossem ministradas. E eu usei por 4 meses 4 catéteres. E trocar catéter, irmãos, não é uma coisa fácil. Dói. É terrivelmente. E a primeira coisa que me perguntaram foi: Ju, você questionou a Deus? Você perguntou para ele o porquê que você está vivendo isso? E eu nunca, irmãos, questionei a Deus. Eu nunca questionei o que ele tinha feito. Eu só tentava entender o porquê ele tinha me escolhido. Porque naquele hospital eu não sabia de nada, mas Deus já sabia de tudo. Ele viu além da minha queimadura. Então, às vezes, irmãos, a gente está passando por uma situação e a gente só olha para aquela situação, mas Deus não. Jeová Jireh não. Jeová Jireh significa Jesus verá. Não significa que ele está só olhando a situação, mas ele está operando nela. Deus está trabalhando na situação que você acha que é impossível. Deus estava trabalhando naquele lugar. E na UTI, onde eu estava internada, que eles chamavam UTQ, que era uma UTI específica para queimados, tinham 3 leitos. O leito A, o leito B e o leito C. E eu estava no leito B. No leito A estava uma paciente chamada Milena. E no leito C, logo viria um senhor chamado Luiz. E depois eu vou falar um pouco mais disso. Mas a Milena chegou no hospital 7 dias antes de mim. E o Luiz chegou depois de mim e da Milena. E Deus, irmãos, nunca se materializou na minha vida. Mas Ele sempre enviou pessoas para me abençoar. Deus usou pessoas para usar a minha vida. E eu tenho toda a ousadia de falar que Deus usou os irmãos para alcançar a minha vida, para me salvar daquela tempestade. E logo no começo da internação, eu tive uma visita. Essa visita foi de um pastor muito querido meu, o pastor André, e que dirige a Igreja Batista de Rio Preto, que vocês já conhecem também. E ele foi me ver, não acreditando no que aconteceu. Deus sabe o quanto eu amo o pastor André e a família dele, e ele também ama a minha família e a mim. Nós éramos ovelhas muito queridas do pastor André. E ele foi vendo que ele não conseguiria me visitar sempre, que ele não conseguiria estar naquela situação comigo. Ele logo acionou o pastor Jairo, aqui da igreja de Catanduva. E o pastor Jairo, irmãos, ele começou a me visitar toda semana, mas ele nunca tinha um dia certo para ir. No meu coração, eu acho que ele sempre ia quando Deus mandava, porque era sempre na mesma hora, na melhor hora. E no começo da minha internação aqui em Catanduva, quem ficou comigo foi minha mãe. E ela, a princípio, ficou numa casa voluntária, mas depois ela viu que seria melhor alugar um lugar para ficar. E ela foi atrás desse lugar, conseguiu esse lugar. E ela ligou para o meu pai e falou assim: olha, Silas, eu já aluguei o lugar para eu ficar. Aí ele falou: mas e as coisas? A gente não tem completamente nada. E
a minha mãe entrou em contato com o pastor Jairo, e essa igreja nos ajudou em tudo. Um emprestou a geladeira, o outro emprestou o fogão, o outro emprestou a... Tinha até TV, irmãos. A casa era completa. Deus é um Deus que faz a obra completa. Quem começa é Ele. E Ele faz questão de terminar. E Deus usou os irmãos para nos abençoar naquele momento. Minha mãe até fala que ela pensou em ir no mercado um dia e no outro o irmão estava lá, na porta do prédio, levando uma compra com tudo o que a gente precisava. E aí isso me fez pensar essa semana, o que é ser igreja, então? O que é, irmãos, realmente ser igreja? E eu fui na igreja desde muito pequena. Minha mãe sempre me levou na igreja. Eu amava a igreja que eu ia. Sempre amei. E aconteceu uma coisa nessa igreja. A gente teve que sair e ir para outra. E depois disso eu achei, irmãos, que eu conseguia ser igreja sozinha. Eu não tinha me encontrado naquela igreja que a gente tinha ido. E eu achava, na minha cabeça, que eu podia ser igreja sozinha. Mas hoje eu entendo que não. Porque a igreja, ela não é esse templo humano. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E sendo membros desse corpo, como que uma perna andando sozinha pode sobreviver? Não tem como, irmãos. Ela precisa estar ligada nesse corpo. Ela precisa fazer parte como membro do corpo de Cristo. E o mais legal de ser igreja é porque a igreja, ela está ligada à cabeça, que é Cristo. Então, quando nós somos igreja, nós fazemos a vontade de Cristo. Nós não somos nada, irmãos. Nada. Naquele hospital eu vi que a gente não é nada. Mas quando a gente permite ser usado por Deus, quando a gente permite ser igreja e ser guiado pela vontade do Senhor, que é a cabeça, nós fazemos muitas coisas. Foi exatamente o que vocês fizeram por mim. Vocês não me conheciam, não tinham elo nenhum comigo. Mas Deus me conhecia, Ele conhecia o meu sofrimento. Ele conhecia o meu coração. E Ele moveu as pessoas. Ele moveu esta igreja para cuidar de mim e da minha família. Todo domingo, a irmã ia lá no apartamento buscar minha mãe para vir na igreja. Irmã, cadê você? Ah, ela está lá atrás. Todo domingo ela ia buscar minha mãe para vir na igreja, irmãos. E não foi a minha mãe que pediu, não. Foi Deus que mandou. Então, deixe ser mandado por Ele. Deixe ser usado e estar disponível para Ele. Em Romanos 12, verso 5 diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Hoje, eu passei por aquela porta, não tinha ninguém na igreja. Eu senti que eu estava pisando em casa. Eu me senti completamente no meu lar. Quando eu cantei, às vezes minha mãe ia me visitar de domingo e eu falava: mãe, pelo amor de Deus, vai embora e vai na igreja. Porque eu queria tanto conhecer essa igreja. Eu queria tanto ver esses irmãos. E hoje eu posso ver o rosto de cada um de vocês e agradecer por cada oração, por cada ajuda, por tudo. E quando eu estava internada, naquele começo, que Deus já estava trabalhando, eu chorava muito naquele tempo, irmãos. O pastor Jairo sabe como eu chorava. Eu chorava por tudo, toda hora.
por qualquer coisa. Só que tinha uma coisa muito estranha. Naquilo tudo, a minha mãe não chorava na minha frente. E eu olhei para minha mãe, do jeito que eu olho para ela todos os dias. Eu sempre me emociono quando eu falo isso. Eu falei para ela: mãe, mas como que você não chora? A sua filha está completamente queimada. Como você não chora? E ela falou, ela deu um suspiro, olhou para mim e falou: Ju, eu tive um encontro com Deus. Deus falou comigo. E eu disse: mãe, mas que Deus te falou? Que Ele falou? E ela falou: eu me levantei no meio da madrugada, orando ao Senhor, e Ele me disse que Ele estaria sobre todo aquele hospital, sobre todos os leitos, e que maior do que tudo aquilo que nós estaríamos passando seria o amor. Irmãos, hoje eu me sinto a pessoa mais amada desse mundo, a pessoa mais abraçada desse mundo, porque Jesus estava sobre aquele hospital e sobre o meu leito. Ele estava trabalhando. E como eu disse para vocês, o pastor Jairo, ele nunca tinha um dia para me visitar, mas eram dias propositais. Eu falava para minha mãe: mas como que isso acontece? Ele só aparece quando eu mais preciso. Teve um dia, irmãos, que o pastor Jairo foi me visitar e ele falou assim: e aí, irmã Juliana? Eu comecei a chorar. E aquele dia foram acho que uns 20 ou 30 minutos de choro. Ninguém falou nada, nem eu e nem ele. Mas ele estava ali do meu lado, irmãos. E toda vez que o pastor Jairo ia me visitar, ele não visitava só a mim. Ele visitava a Milena e visitava o seu Luiz. E a Milena percebeu que tinha alguma coisa diferente ali no meu leito. Porque toda vez que minha mãe ia me visitar, ela orava quando ia embora. O pastor Jairo orava por mim. As pessoas me visitavam e falavam de Jesus, de Deus. E ela virou para mim e disse: Ju, eu não consigo passar por isso sozinha. Eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Deus, porque não dá mais. E o pastor Jairo estava evangelizando ela. E naquele dia, ela entregou a vida dela para Jesus. E eu disse para ela: Milena, se a minha queimadura foi só por você, para mim já valeu. A Milena, irmãos, ela não se queimou por um acidente. Ela mesma provocou esse acidente. A Milena viveu mais de 20 anos um casamento onde ela sofria agressões físicas todos os dias. E quando ela finalmente saiu desse casamento, ela encontrou uma nova pessoa, mas agora as agressões não eram mais físicas, eram psicológicas. E ela já vinha de uma depressão muito forte, até que em um belo dia, ela pegou um álcool, jogou no próprio corpo e se queimou. E jogou fogo em si próprio. Naquele momento, ela achou que a vida dela não tinha mais jeito. E ela já tinha tido antes dessa, 2 tentativas de suicídio. Mas Deus, por alguma razão, não deixou que ela acabasse com a vida dela. Porque Deus sabia o quanto a alma da Milena era preciosa para Ele. E ela se converteu, irmãos. E nós tivemos uma grande amizade juntas. Para quem não sabe como a gente faz amizade na UTI, é bem fácil. Um começa a chamar a enfermeira, aí não escuta, e o outro chama para ajudar.
Pronto, você já virou amigo da pessoa. E eu e a Milena, nós tivemos uma amizade a nível assim de irmãs. Tudo que a Milena sofria, irmãos, eu sofria junto. Um dia a Milena tinha febre, eu tinha febre no outro dia. Um dia a Milena vomitava, eu vomitava no outro dia. Tudo era exatamente igual. Então, a Milena foi a pessoa que viveu a minha dor na pele. E eu vivi a dor da Milena na pele. E nós tínhamos, irmãos, uma a outra. E com o seu Luiz não foi muito diferente. O seu Luiz, ele chegou no hospital entubado e foi extubado no mesmo dia. Então, a pessoa usa aquele tubo e no mesmo dia tiraram o tubo dele. Só que o seu Luiz, ele era tabagista e ele era dependente químico também. Então, quando ele chegou no hospital, ele estava extremamente agitado. Eu e a Milena até brincava, falava assim, nossa, essa noite a gente não vai dormir. Acho que a gente ficou sem dormir umas 3 noites, de tanto que o Luiz era agitado. Só que o Luiz, irmãos, ele foi melhorando. E lembra que eu falei para vocês que no começo eu não dei muito valor de quando eu saí do acidente consciente? Quando o Luiz sofreu o acidente dele, que também foi com gás, ele desmaiou, caiu, bateu a cabeça, ficou inconsciente e ele ficou inalando aquele gás. Então ele teve a via aérea totalmente queimada. E eu poderia também ter tido a via aérea queimada, mas tem um detalhe, eu nunca mais poderia cantar. Eu canto, e Deus sabia disso, e Ele não tirou o meu dom. Ele não tirou aquilo que eu entregaria para Ele, que era a música. E aos poucos, o seu Luiz foi melhorando, ele teve uma melhora até que rápida dali. E ele, diferente da Milena, que nunca tinha conhecido a Cristo, ele já conhecia, mas ele estava afastado. E nós 3, antes eu e a Milena era uma dupla, nós viramos um trio. O trio mais amado do setor de queimados. E o Luiz, a gente começou a falar de Deus, eu e a Milena e ele, a falar do que Deus estava fazendo ali naquele lugar. E às vezes nós passávamos por momentos, irmãos, muito difíceis, que mãe não estava, irmão não estava, pai não estava, era só eu, o Luiz e a Milena. E quando eu estava mal, o Luiz cantava para mim. Eu falava, Luiz, você pode cantar aquela música lá que você sempre canta? E ele falava, canto. E ele cantava assim, meus irmãos. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Tudo aquilo ia passar. E em nome de Jesus eu creio que aquele que começou é fiel para terminar. E que Deus vai restituir sim tudo aquilo que eu perdi. E aí, meus irmãos, nós passamos por várias cirurgias. Eu passei por 5 cirurgias ao total, de enxerto e desbridamento, que é a raspagem da pele. E
A Milena também passou por cirurgia, o Luiz passou por cirurgias também. E tudo foi se encaminhando, né, naquele momento. A Milena fez a cirurgia numa terça, eu iria fazer a cirurgia na outra terça, e o Luiz na outra terça, e aos poucos a gente ia sendo liberado. A Milena fez a cirurgia dela, foi um completo sucesso, e ela teve a alta do hospital. Eu fui fazer a minha cirurgia, mas devido a algo muito misterioso, meus irmãos, o meu enxerto não pegou. O meu enxerto não pegou porque poucos dias antes de eu fazer o último enxerto, eu comecei a ter uma diarreia muito forte. E essa diarreia, meus irmãos, durou 20 dias, para vocês terem uma noção. E o problema não foi só a diarreia. O problema era que eu não conseguia comer e, além da diarreia, eu vomitava tudo que eu comia. Então, vocês imaginam o como eu fiquei fraca nesse tempo. O quanto eu perdi completamente as minhas forças. Foi aí que eu emagreci 17 quilos ao total. E eu estava no meio dessa tempestade, perguntando para Deus, Deus, mas a Milena já foi embora. Por que eu já passei por tudo isso? Por que eu não vou embora agora também? Eu queria dizer para os irmãos que às vezes o vento forte vem. A tempestade aparece e a gente desvia o nosso olhar do nosso Deus. E nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus que nos faz andar sobre as águas. Em Marcos 4, 37 a 39 fala: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes, irmãos, nós estamos numa tempestade, como eu estava naquele momento, tendo diarreia, tendo vômito, não conseguia comer nada, tomando uma bolsa de sangue depois da outra. Eu acho que a total foram mais de 20. Eu tinha esquecido, irmãos, que Deus estava no meu barco. Deus estava ali comigo. E eu lembro que naquele momento, mais de 8 igrejas estavam orando por mim, incluindo a igreja de Catanduva. E nada acontecia, nada movia. E os médicos olharam para mim, as enfermeiras olharam para mim e falaram: olha, se você acredita em alguma coisa, eu acho que essa é a hora de chamar. Se você tem alguma religião, se você acredita em algum santo, essa é a hora. Porque os médicos não tinham solução, eles já tinham feito de tudo e não cessava a diarreia. Foi aí que num dia, eu não estava mais aguentando aquela situação, irmãos. Porque a minha pele, ela já estava muito sensível pela queimadura. E toda vez que elas iam me limpar, doía. E eu cheguei diante de Deus naquele hospital, eu não me importei com quem estava na minha frente, com quem estava do meu lado. Eu chorei e supliquei ao Senhor. Eu disse: Pai, tenha misericórdia dessa situação. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me tira, cessa essa diarreia, em nome de Jesus. E às vezes, irmãos, a oração mais bonita que a gente pode entregar para Deus
é Deus me ajuda. E foi o que eu fiz naquele momento. Eu não tinha palavras, mas Deus estava ouvindo o meu coração. O Espírito Santo estava orando por mim. E naquele dia, a enfermeira que estava lá para cuidar de mim era uma. E eu falei para ela, Gi, amanhã a minha diarreia vai cessar. E aí teve a troca de plantão da tarde para a noite. Ela virou para outra enfermeira e falou, olha, a Ju disse que amanhã não vai ter mais diarreia, hein? Vamos ver. Irmãos, no outro dia a diarreia cessou. Ou seja, pare de doar a responsabilidade da sua oração para a oração de outro irmão. É você que tem que orar. É você que tem que clamar a esse Deus. Pare de ficar falando para o seu marido ou para a sua esposa, ore por mim, ou para os seus filhos, ou para os seus amigos. É você que tem que chegar diante de Deus. Deus já sabe o que nós queremos, irmãos. Ele conhece tudo, mas Ele quer que nós se acheguemos no pé dEle, nos mostremos totalmente vulneráveis, como eu estava naquele momento, sem forças. Deus não quer nossas forças, Ele não conta com isso. As minhas forças já tinham ido embora, as forças que a medicina tinha já tinha acabado. Deus não está nem aí para o que a gente pode fazer. Mas Ele está completamente ligado ao que Ele pode fazer pela gente quando a gente busca Ele. E aquele versículo que eu falei lá no começo, que Deus conhece. E se a gente se achegar e orar de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. E aí eu lembro que minha diarreia cessou, mas os meus exames ainda não estavam bons para poder fazer a cirurgia. E eu vendo aquelas pessoas indo embora, o seu Luiz foi embora. E eu não ia embora, irmãos. Eu não melhorava. Eu falava, meu Deus, eu estou me sentindo bem, por que não está dando certo? E a ansiedade de ficar naquele hospital, de viver aquilo, aquela vivência, dos mesmos dias, fazer a mesma coisa, estava me consumindo, irmãos. A ansiedade do novo enxerto, se iria ou não pegar. Eu lembro que eu parei de tomar banho sedado naquele momento e fui tomar o meu primeiro banho no chuveiro. Irmãos, vocês não sabem o medo que eu senti naquele dia. Se a água ia correr pela minha pele, se eu ia sentir dor, ou se ia ficar tudo bem. Eu entrei naquele chuveiro morrendo de medo. Mas como eu disse para vocês, Deus nunca se materializou, mas Ele sempre enviou pessoas. E Deus enviou uma serva dele que se chamava Débora. A Débora tinha um filho, Samuel, uma mulher de fé. Ela não podia ter filhos, irmãos, mas Deus concedeu a ela o Samuel. E o Samuel, ela estava ali na UTQ porque o Samuel tinha feito uma experiência não muito bem sucedida com fogo e ele acabou se queimando. E ela chegou naquela UTI com o Samuel e ela ficou ali e o pastor dela falou, Débora, enquanto você não começar a ir nos quartos, a orar, a pregar, a cantar, você não vai sair desse hospital. E os médicos, ela é cabeleireira autônoma, e ela falou, os médicos falaram para ela que ela ficaria 30 dias, pelo menos 30 dias, com o Samuel lá na UTQ. E ela falou, meu Deus, eu não posso ficar 30 dias aqui, eu preciso trabalhar. E o pastor dela falou, você precisa trabalhar aí dentro, para Deus tirar você e o Samuel daí. E foi o que ela começou a fazer, irmãos. Ela começou a visitar os quartos
ela começou a orar pelas pessoas, ela cantava também, então ela começou a cantar. E naquela época eu tinha muita amizade com as fisioterapeutas, e uma fisioterapeuta, vendo a minha angústia de estar ali, foi falar com ela, e ela falou assim, a fisioterapeuta disse para Débora, olha, você não quer ir lá cantar para a Ju, não? Eu acho que ela está precisando. E a Débora, irmãos, chegou no meu leito e disse, olha, eu vim cantar aquela música que você gosta. Aí eu pensei, música que eu gosto? Essa mulher nem me conhece. E aí ela começou a cantar assim, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Irmãos, aquele dia não foi só uma música, foi um culto a Deus. E ela estava contando a história dela e do Samuel, e ela disse, Ju, quando Samuel se queimou, e ele ainda não estava aqui em Catanduva, estava em outro hospital, eu tinha que dar o primeiro banho nele. Eu sabia que ia doer. E eu falei para o Samuel, Samuel, quanto mais você chorar, mais a gente vai cantar a Deus. Irmãos, eles cantaram tão alto, mas tão alto, que o hospital inteiro ouviu eles cantando. E o Samuel, que de acordo com o médico, ficaria 30 dias na UTQ, saiu com 15 dias de internação. E aos poucos a minha fé foi fortalecida em Deus, com as visitas do pastor Jairo, com a oração dos irmãos. E eu entendi, irmãos, que a minha queimadura não foi em vão, porque Deus, Ele queria realizar uma grande obra, a começar do meu coração, a começar da minha vida. E eu fiz um voto com Deus, de que desde aquele dia, eu nunca mais ia sair da presença dEle, e que depois daquele dia, eu faria o máximo de pessoas conhecido o que Deus fez naquele hospital. Porque realmente, irmãos, Deus estava sobre aquele hospital e sobre todos os leitos. E todos me perguntam, e agora, Ju, depois da queimadura, o que mudou? Meus irmãos, mudou tudo. Eu descobri naquele hospital que Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que se importa com as pequenas coisas. Então hoje, quando eu levanto da minha cama, eu agradeço ao Senhor. Quando eu abro a geladeira e pego uma fruta e como, e aquilo vai bem no meu estômago, eu não vomito, eu não faço diarreia, eu agradeço a Deus. Quando eu entrei por aquela porta, eu disse, Deus, muito obrigado. Porque Deus, Ele usa as pequenas coisas para fazer grandes coisas. Ou seja, irmãos, nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo para sentir as pequenas coisas que Deus quer fazer pela vida de outra pessoa. E Deus sensibilizou o coração dessa igreja para me amar sem nem me conhecer. E a música que a Débora cantou com o Samuel é a música que eu vou cantar para vocês hoje e que mexeu o meu coração
e conta um pouco da minha história também. E fala que o fogo não me queima. As águas profundas eu não vou afundar, porque Ele está comigo. Eu não estou sozinha. Naquele hospital, todo mundo que ia me ver usava luvas. Ninguém podia me tocar. Ninguém podia me abraçar. Mas eu sentia, irmãos, o Espírito Santo abraçando o meu coração. Eu sentia Deus cuidando de mim em cada detalhe. Todos naquele hospital tinham direito a 2 visitas. Eu tinha direito a 3. Todo mundo. A nutricionista chegava em mim e falava: Ju, o que você quer comer hoje? E eu falava para ela o que eu queria comer. E aquilo que eu falava, irmãos, era oferecido a todos os pacientes. Até a mulher da cozinha fazia o meu suco diferente. Porque Deus é um Deus de detalhes. E Ele estava cuidando de mim em todos os detalhes. Feche os seus olhos agora. Reflita em tudo aquilo que você ouviu. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Receba aquilo que Deus quis falar ao seu coração hoje. Se é para você ser uma pessoa mais sensível, se é para você escutar mais a voz de Deus, se é para você ser permitido por Ele a ser usado na vida de outras pessoas, ou se você está enfrentando uma tempestade que você não vê saída, só o Espírito Santo de Deus é a resposta para a sua tempestade. Só Ele pode acalmar o mar e o vento. Ore a Deus. E se a sua oração mais bonita de hoje for Deus me ajuda, peça para Ele então. Mas não deixe de falar com Ele. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti.
tempestade pode vir na nossa vida, mas o Senhor é maior. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que Ele nunca desiste. Que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoie em meus ombros, não solte, nós vamos lutar. Se apoie nos ombros de Jesus. Não faça nada sozinha. Nós não temos forças para isso. E quando eu estava no leito daquele hospital, aconteceu isso, irmãos. Mas em meio à batalha Ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucada. Eu tava abatida, sangrando, com sede, com fome, com medo. E Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, Ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E Ele olhou em meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E
ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Irmãos, eu queria orar com vocês agora, sentado mesmo. Você que de alguma forma sentiu no seu coração que Deus falou com você nessa noite. Você entrou nesse lugar achando que ia ser uma coisa, mas Deus mostrou que foi outra. Deus te incomodou para fazer algo na vida daquela pessoa que você pensou, mas que não teve forças para fazer. Deus te incomodou a voltar a orar. Deus te incomodou a voltar para a casa do Pai. Ou Deus falou hoje no seu coração pela primeira vez. Deus, assim como a Milena, Deus te encontrou nessa noite. Eu queria que discretamente você levantasse aí no seu lugar mesmo e ficasse de pé. E eu vou orar pela sua vida. Ou se você está passando por uma grande batalha, Deus é aquele que não perde batalhas. E Ele está com você. Ele está no seu barco. Se você está enfrentando alguma batalha, por favor, fique de pé. Eu vou orar por você. Se você teve um encontro com Jesus hoje, levanta. Eu vou orar por você. Oremos então. Senhor Deus, o Senhor Pai está neste lugar. Nós entoamos a sua glória, Pai, nesse lugar. E o Senhor entrou por aquela porta, Deus, e disse: onde estão os seus filhos, ali o Senhor estaria. E o Senhor está aqui, meu Pai. O Senhor está operando nos corações, o Senhor está operando nos lares, o Senhor está operando na vida dessa igreja, meu Pai. O Senhor operou, Deus, quando moveu os corações das pessoas que estão aqui nesta igreja, Pai, para orarem por mim. De alguma forma, a minha queimadura, Pai, trouxe algo diferente para essa igreja. E foi isso que eu vim fazer aqui hoje, meu Pai. Entregar a tudo aquilo que o Senhor prometeu e disse que faria hoje para essa igreja, meu Pai. Senhor, eu estou aqui com esses irmãos, Pai. Só o Senhor conhece o coração de cada um, o motivo de cada um, Pai, a luta de cada um, Senhor. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que essas pessoas estão passando. Só o Senhor conhece. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensina a te amar, ó Pai, a estar próximo do seu coração, meu Pai, a viver uma vida que glorifique ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, esteja, Pai, sobre a vida, Pai, dessa igreja, operando, Senhor, o teu milagre, porque o Senhor ainda é um Deus de milagres. O Senhor ainda pode fazer pelos seus. Quando nós oramos, ó Pai, de todo o nosso coração, invocamos a sua presença, Deus, o Senhor vem. O Senhor vem, Pai, e nos guarda. O Senhor vem, ó Pai, e nos protege. O Senhor vem e nos abraça, Deus. Assim como o Senhor me abraçou naquele hospital quando ninguém mais podia. Quando os médicos disseram que não tinha mais esperança, o Senhor deu a resposta. E o Senhor dá todas as respostas. O Senhor abre, ó Pai, uma janela quando a porta está fechada. Deus, nos ensine, Senhor, a esperar pelo teu sobrenatural, pelo teu milagre, Deus. Às vezes estamos no processo, Pai, e não entendemos que para um milagre acontecer, o processo tem que acontecer. Deus, nos ajude a viver esse processo, Deus, que é viver com o Senhor, ó Pai, que muitas vezes é luta, que muitas vezes é batalha, Pai, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor, ó Pai, trouxe para essa igreja hoje o teu renovo, Deus, e traz todos os dias ao nosso coração. Nos ajude a perceber os detalhes dessa vida, Deus, e agradecer por cada coisa que o Senhor nos dá. Antes de ficarmos ansiosos por aquilo que nem temos, nos ajude a olhar, Deus, tudo que o Senhor nos dá e tudo que nós temos para glorificar o teu nome.
para fazer o Senhor conhecido, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, tenha misericórdia da nossa vida, porque nós não somos nada. Naquele hospital eu vi que pelas minhas forças eu jamais sairia dali. Mas o Senhor foi a minha força. O Senhor foi a minha fortaleza. E me viu, ó Pai, no meio daquela batalha. E é isso que eu te peço, Senhor. Esteja hoje aqui, abençoando, Deus, o aniversário dessa igreja. Que em nome de Jesus essa igreja seja bênção para essa cidade, meu Pai. Que em nome de Jesus essa igreja, ó Pai, seja a porta do Senhor, ó Pai, para muitas pessoas que vão conhecer a Ti, Deus. Que não conhecem ainda o Teu amor, ó Pai, mas que vão conhecer por essas pessoas que estão aqui orando e ofertando ao Senhor pessoas que não estão aqui, mas que um dia pela glória do Senhor estarão. E é isso que eu te peço, Senhor. Você que levantou, senta no seu lugar. Amém. Ó, um áudio da Milena. Milena entregou a vida para Jesus lá, que ela contou com a gente. Vamos lá. Pastor, é a Milena, tudo bem com o senhor? Eu estou aqui para agradecer o que o senhor fez por mim nos 2 meses e 20 dias que eu fiquei na UTI, junto com a Juliana, junto com o seu Luiz. Só tenho gratidão. Nos momentos mais difíceis, o senhor aparecia lá. O Espírito Santo vinha através do senhor para abrandar nossos corações. Então hoje eu estou aqui bem, fazendo meu tratamento, com a honra e glória do Senhor e gratidão. Primeiro a Deus, ao Senhor, aos amigos que eu fiz lá, a Juliana, o seu Luiz. E pode ter certeza, pastor, que nunca mais vai passar na minha cabeça tentar contra a minha vida. Só gratidão e saudades. Ai, é difícil, hein? Tem que segurar. Lembro que essa hora, fácil. Aqui até pode chorar, né? Lá na UTQ, um pouquinho ser psicólogo naquela hora, falar para a Juliana, pode chorar que eu estou aqui, escolher você, o choro, ver essas histórias realmente toca a gente. Nós vamos orar, se a irmã Elisete quer falar alguma coisa, o irmão Silas. Paz. Eu só quero novamente agradecer, né, o carinho dos irmãos pelo apoio que tivemos aqui, assim como a Juliana já agradeceu. E como a Juliana disse, quando nós passamos por lutas, nós devemos confiar e clamar a Deus. Foi um tempo muito difícil para mim, mas todos os dias eu pedia e falava, Senhor, o Senhor é a minha força. Eu me lembro quando as minhas forças elas iam acabando, eu clamava novamente, o Senhor é a minha força. E Deus assim me sustentou, como sustentou a Ju, né? A minha família, o Silas, o Alaor. E Deus foi muito generoso com nós, irmãos, preparando essa igreja para aqui nos acolher, para orar por nós. E eu disse para o meu pastor Tiago que nós somos adotada por um tempo pelo pastor Jairo como ovelha. Foi assim que eu me senti, né, nesse tempo que eu fiquei aqui. Quando eu fui embora, eu senti muita falta, né, de estar aqui no culto com os irmãos, porque hoje vocês é minha família, né? Eu tenho vocês assim no meu coração. E nas minhas orações, eu estou sempre orando pela igreja, por cada um de vocês. Então, lá atrás vocês oraram, e eu tenho certeza que continuo orando. E hoje eu consigo orar e agradecer a Deus por cada vida de vocês. Eu quero dizer que eu amo muito a vida de cada um de vocês. E conte com as minhas orações. Se um dia precisar de nós, pastor sabe o meu telefone, pode ligar, eu estou aqui para servir a igreja, assim como um dia vocês me serviram. Tá? Muito obrigada.
Eu vou pedir que, se você pode, nesse momento, estender a sua mão em direção à família dos nossos irmãos, você faça isso para a gente orar agora e depois nós vamos terminar louvando ao Senhor, porque não podemos terminar de outra maneira. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nossa gratidão, louvor, adoração ao Senhor, porque, ó Deus, o Senhor é um Deus de milagres. Nós cremos assim, Senhor. Maior milagre o Senhor fez em salvar nossas vidas e nos tornar seus filhos. Ó Deus, pelo Filho Jesus, na cruz por nós morreu. Mas também, Senhor, tem feito milagres, ó Deus querido, como os que nós ouvimos hoje à noite na vida da Juliana. Ó Deus, milagres que têm um propósito, Senhor, de exaltar, glorificar o Teu santo nome, ó Deus, e levar vidas, ó Deus querido, a Jesus. Que lindo foi ouvir o testemunho da Juliana aqui, contando, ó Pai, ó Deus, quantas pessoas, ó Deus querido, durante esse período de 4 meses, puderam ser, Senhor Deus querido, tocadas pelo Teu Espírito, puderam ouvir de Jesus, ó Pai querido, puderam, Senhor Deus, entregar suas vidas ao Teu Filho Jesus, ó Pai. Obrigado, acima de tudo, também, Senhor, pelo cuidado que o Senhor teve, ó Deus, com a família, Senhor Deus querido, da Juliana, com a Juliana, ó Deus, de uma maneira muito especial, Senhor. Nós também, Senhor Deus querido, com a irmã Elisete, ó Deus, com o irmão Silas, ó Deus querido, com a Laor. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pelo Teu cuidado, nós louvamos o Teu nome pela vida desta igreja, Senhor, que acolheu essa família, que em nome de Jesus esta igreja seja ainda mais acolhedora, Senhor, ainda mais amorosa, Senhor, ainda mais, ó Deus querido, voltada a serviço, Senhor, ó Deus, oferecendo tudo o que temos, ó Deus querido, e somos, para o Teu serviço, para abençoar vidas. E aqui a nossa oração nesse tempo é que o Senhor abençoe, ó Deus querido, esta família, Senhor. Ó Deus, aprendemos a amar, ó Deus querido, a Juliana, aprendemos a amar o irmão Silas, irmã Elisete, a Laor. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da Milena, Senhor. Obrigado porque, ó Deus, ela pôde entregar-se a Jesus ali, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do seu Luiz, porque pôde reconciliar-se contigo. Obrigado, Senhor, pela vida de outras tantas pessoas que o Senhor, nesse período de tempo, tocou, Senhor. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados somente ao Senhor. E muito obrigado pelo privilégio de servir, de fazer parte disso do que o Senhor, ó Deus querido, tem feito. Meu Deus, o Senhor abençoe a Tua igreja, que a Tua igreja toda possa se ver assim, se ver como um canal de Tua bênção, como um instrumento em Tuas mãos, e assim o Senhor possa usar cada um de nós para tocar em gente que está ferida, ó Deus querido, das mais diversas formas, mas que através de nós o Senhor pode trazer cura, ó Deus querido, o Senhor pode trazer salvação, o Senhor pode trazer reconciliação, ó Deus. Assim, Senhor, dá ao Teu povo uma semana na Tua presença, e uma semana em que o Teu nome seja exaltado na vida de cada um, e que cada um seja instrumento em Tuas mãos, onde estiver, no que fizer, ó Deus, através do que o Senhor tem dado a cada um. Assim nós oramos, ó Deus, e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Teu Espírito Santo seja com toda esta igreja, nesse local, e com toda a Tua igreja na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.